Título 6º. Da jurisdição voluntária. Capítulo 1º. Do processo de consulta. Artigo 55. Ao sujeito passivo é facultado formular consulta à autoridade fiscal em caso de dúvida sobre a interpretação ou a aplicação da legislação tributária do Distrito Federal, a determinada situação de fato, relacionada a tributo do qual, seja contribuinte inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, ou pelo qual seja responsável. Parágrafo único. A faculdade prevista neste artigo estende-se aos órgãos da administração pública e a entidades representativas das categorias econômicas ou profissionais, relativamente a atividades desenvolvidas por seus representados. Artigo 56. A consulta deverá conter: inciso 1º. Identificação do consulente. Inciso 2º. Instrumento de procuração, se for o caso. Inciso 3º. Declaração de que a matéria consultada não versa sobre objeto de decisão anterior, proferida em processo contencioso, ou não, em que tenha sido parte o consulente. Inciso 4º. Descrição clara e objetiva da dúvida e elementos imprescindíveis à sua solução. Inciso 5º. Outros documentos e informações especificados em ato do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A consulta deverá referir-se a uma só matéria, admitindo-se a acumulação somente de questões conexas. Parágrafo 2º. Somente serão recebidas as consultas que atendam ao disposto nos inciso 1º, inciso 2º, 3º e v do caput. Parágrafo 3º. O regulamento disporá sobre as formas de apresentação da consulta. Artigo 57. Não será admitida consulta. Inciso 1º. Em desacordo com o disposto no artigo 55 e no artigo 56, inciso 3º. Inciso 2º. Que verse sobre assunto estranho à atividade desenvolvida pelo consulente, ou pelos representados a que se refere o artigo 55, parágrafo 1º. Inciso 3º. Formulada por quem esteja: alínea A. Intimado a cumprir obrigação relativa ao objeto da consulta. Alínea B. Submetido à ação fiscal. Parágrafo 1º. Caberá ao subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal expedir declaração de inadmissibilidade de consulta, sem análise de mérito, especificando o motivo que lhe tenha dado causa. Parágrafo 2º. A competência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderá ser delegada. Artigo 58. Será considerada ineficaz a consulta sobre fato. Inciso 1º. Definido ou declarado em disposição literal de legislação. Inciso 2º. Disciplinado em ato normativo, inclusive em solução de consulta, ou orientação publicados antes de sua apresentação. Parágrafo 1º. Caberá ao subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal expedir declaração de ineficácia de consulta, especificando os respectivos motivos. Parágrafo 2º. A declaração a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, se acrescida de orientação ao consulente, poderá, a juízo da autoridade julgadora, ser publicada no DODF. Parágrafo 3º. Da decisão pela ineficácia de consulta não cabe recurso. Parágrafo 4º. A competência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderá ser delegada. Parágrafo 5º. Será considerada ineficaz a consulta que apresente falsidade na declaração, a que se refere o artigo 56, 3º. Artigo 59. A decisão em processo de consulta compete:
Inciso 1º. Em primeira instância, ao subsecretário da Receita. Inciso 2º. Em segunda instância, ao secretário de Estado de Fazenda. Parágrafo 1º. As competências de que tratam os incisos I e II deste artigo poderão ser delegadas. Parágrafo 2º. A autoridade poderá, a qualquer tempo, rever a decisão de que trata este artigo, hipótese em que a decisão anterior será expressamente revogada. Parágrafo 3º. A revisão a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, produzirá os efeitos previstos nos artigos 60. Artigo 60. A decisão em processo de consulta será publicada no DODF e terá eficácia normativa após seu trânsito em julgado. Parágrafo único. A decisão transitada em julgado constitui-se norma complementar, nos termos do artigo 100, inciso 2º, do Código Tributário Nacional, e vincula os órgãos administrativos. Artigo 61. O sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada, desde a data de protocolo da consulta até. Inciso 1º. A ciência em declaração de inadmissibilidade de consulta. Inciso 2º. A ciência em declaração de ineficácia de consulta. Inciso 3º. O trânsito em julgado da decisão em processo de consulta eficaz. Parágrafo único. O disposto neste artigo, e no caput do seguinte, nos casos de consultas formuladas por entidades representativas das categorias econômicas ou profissionais, não se aplica aos representados, que não atendam ao disposto no artigo 57, 3º. Artigo 62. Não incidirão juros de mora ou multa de mora relativos à matéria consultada, enquanto inexistir trânsito em julgado em processo de consulta, desde que protocolizada antes do vencimento da obrigação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à consulta declarada inadmissível ou ineficaz. Artigo 63. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, no prazo de 30 dias, contados de sua publicação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à consulta declarada inadmissível ou ineficaz.